Não. Então, bom gravar. E o pessoal não perde tanto. Muito bem. André, Oi. as provas vai começar semana que vem. Segunda você já tem prova sua. Uhum. E ela explicou como é que vai funcionar? Não, pelo AVA, né? Vai ser pelo AVA, né? Abre Uhum. lá e tem o prazo para fazer. Você vai dar revisão da sua matéria? Para a gente ter uma noção do que vai cair? Vai fazer em casa a prova, uai. Ah, não precisa, não? Ué, você vai consultar aí o que você precisar fazer a prova. É uma prova Ah, diferente, ué, tá bom. Não, eu não sei, né? O né? funcionamento, não estou entendendo direito Não, aí. porque em casa não tem como. Não é a mesma coisa de ir na escola, né? Na Uhum, sua casa você vai ter tudo. Se você quiser assistir as aulas que a gente gravou antes de fazer a prova, né? Ver os entendi, arquivos, entendeu? Não entendi. tem Obrigada. muito. Isso aí, com esse estudo online, mais do que nunca, vai rompendo um pouco aquele sistema antigo, que eu acho ridículo, né? Que é a questão da prova como sendo algo que vai te avaliar, né? Porque, querendo ou não, conhecimento a gente tem na prática, né? Então, se você faz a prova, mesmo que aí na sua casa, né? Você estuda para fazer a prova, você vai estar aprendendo mais, na minha opinião, olhando aí para fazer a prova, vendo os arquivos, do que se você estivesse lá na sala de aula, né? Sem poder consultar nada, você não teria esse mesmo rendimento. Agora, óbvio, se tiver cópia também não, né? A diferença é que você pode dar uma estudada aí e responder as questões como se fosse um trabalho, né? Porque, querendo ou não, o que vai provar que você aprendeu alguma coisa depois é a prática, né? Não é muito o currículo que vai mostrar pra gente. Eu falo isso muito com meus alunos da escola, né? Não é o diploma que vai te dar um serviço ou não, é o que você sabe. O diploma ele pode até ajudar a abrir a porta, mas essa porta só fica aberta se você realmente aprender alguma coisa e ir na prática durante o curso. Então, acho que principalmente aqui no nosso caso de teologia, vai ser até mais, digamos assim, proveitoso para o conhecimento de poder fazer uma prova num formato de trabalho e tirar uma nota boa, mas nem importa a nota, porque de fato você vai estar estudando para fazer a prova, vai aprender, do que às vezes você ir na sala, você tirar uma nota ruim, depois fazer uma prova de recuperação, te ajudar ali aqui. Então acho que você vai aprender mais dessa maneira, né? Então acho que vai ser proveitoso, né? Não É precisa ficar muito com verdade, medo, não. verdade. Que a gente aprende na prática. Por isso que tem aí o TCC, porque é uma forma de você, né, colocar em prática aquilo que você aprendeu sem nenhuma orientação, sim, no sentido de prova, ler isso, aquilo, não, né? Você vai mostrar o que você sabe. Isso é o que vai fazer a diferença. Muitas vezes um teólogo às vezes vai conseguir abrir mais portas pelo seu TCC do que pelas notas durante o curso. Às vezes o cara sempre tirou mais que 90, sempre teve excelentes notas, mas o TCC dele é fraco, o TCC dele é meio. Isso não, isso vai fechar portas para ele. Agora, às vezes ele nem teve notas boas, às vezes o emprego amanhã ou depois, seja professor, seja em escola dominical, ele nem vai olhar às vezes suas notas do curso, vai olhar seu TCC, vai ver o que você aprendeu na prática, o que você colocou ali no seu TCC. Então, é muito legal essa prova dessa maneira, pelo menos vocês vão ter aí, vão aprender de fato, né? Porque não é possível que som dois, voltei.
Preocupa não, não é que eu tô sem som não. A internet aqui que é fraca. Vamos lá. Então, né? Eu acho que vocês vão aí tirar todos uma nota boa. Não é possível que vocês vão errar, né? Podendo aí fazer bem feito. Tenho certeza que vocês vão se esforçar nisso aí. Muito bem. Sem mais delongas, vamos para nossa aulinha aqui. Vocês chegaram a fazer esse exercício aqui, ó? Dá uma olhada aí e me fala se vocês chegaram a fazer esse exercício. Eu acho que eu cheguei a passar ele, Você não não já? pediu, não, você não pediu ele, não. Eu vim só até aqui, então? Você foi só falando aqui, a lista de dons é imensa. Falou É. sobre esses versículos, depois acabou. Ah, então parou aqui, então. É, Então vamos começar fazendo o exercício, então, é melhor coisa. O que que nós vamos fazer agora, então? Vamos lá. Vamos fazer a leitura de 1 Pedro 4:10. Então, aqui, ó, 1 Pedro 4:10. 4:10. Vou ler para vocês, olha lá. Servir uns aos outros. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou certo. Espera aí que eu estou aceitando o pessoal na aula aqui. Deixa eu só conferir. 1 Pedro 4:10 mesmo, olha lá. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vou ler de novo. Servir uns aos outros. Vou até colocar no chat aqui o versículo. Servir uns aos outros. Olha aí, ó, tá no chat para vocês. Deixa eu só. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a partir desse versículo e também das nossa aula anterior, como uma forma de revisar o conteúdo, vamos responder essas perguntinhas aí, rapidinho. Se você tem um caderno aí, já vai colocando no seu caderno, respondendo no seu caderno. As perguntas são: qual a dupla tarefa do Espírito Santo? O que é o dom do Espírito Santo? Quantos recebem o dom do Espírito Santo? Para que os dons são concedidos? Para que os dons são concedidos, né? Quais os perigos com respeito aos dons? Quando é que os dons são inúteis? E a superioridade entre os dons? Explique. É isso? Muito bem. Então, faça aí esse exercício agora, né? Vai aí colocando o que você sabe, vai aí fazendo conforme você lembra das nossas últimas aulas. Vou dar aí uns 5 minutinhos para você fazer, né? Responder isso aí e a gente revisar juntos para poder, então, seguir em frente aqui nas nossas aulas, certo? Lembrando que algumas perguntas dessas podem estar na prova, então vale ficar atento aí, já que vocês perguntaram algumas dicas, certo? Então, vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês. Assim que vocês forem terminando, vai comunicando comigo no chat para me saber aí quem já terminou para me poder continuar, certo? Então aí, vamos lá, um tempinho para vocês responderem aí essas perguntas, certo? O versículo eu colei aqui no chat. Então vamos lá.
E aí, pessoal, pronto? Conseguiram aí? Ninguém me falou nada no chat, que já terminou. Deu certo? Podemos já fazer uma Espera só um correção? pouquinho. Acabando. Tá. Tem duas aqui que eu não vou responder não, mas o resto eu respondi. Beleza, vou esperar mais um minutinho então.
Vamos lá então, pessoal? Todos responderam aí? Podemos ou não? Então, sumiu, ué. Eu começo a segunda, viu? Primeira que eu não respondi, não. Que isso, esse trabalho tá maior que eu achei, ué. Mamão. Não é fácil, não? Que isso. Vamos lá, mais 2 minutinhos pra vocês aí e a gente já vai começando, senão. Muito bem, então, vamos lá. Né? Quem não fez vai terminando aí, a gente vai trabalhando. Muito bem, a primeira pergunta aí é: qual é a dupla tarefa do Espírito Santo? Já essa pergunta ela pode ser questionada por você, teólogo aí. O que é que vocês chegaram à conclusão? Existe só uma dupla tarefa do Espírito Santo? A pergunta está aqui para te fazer questionar mesmo. Ou o Espírito Santo tem mais do que duas tarefas, duas funções? E aí, quem respondeu essa, por favor, aí, quem quer responder primeiro?
conseguiu. Eu coloquei, de acordo com os slides que eu dei uma olhada aqui, ele usa os discípulos fiéis na dupla tarefa, que é edificação e evangelização. Tipo, é edificação e evangelização. Aí ele usa, e os dons são necessários para proporcionar isso. Muito bem. Mais alguém respondeu essa aí? Colocou uma resposta aí? Convencer o homem do pecado e auxiliar o homem até que Cristo venha. Muito bem, uma dupla tarefa também. Mais alguém colocou aí? Colocou André, mais de 2 funções? eu coloquei ensinar e consolar. Não sei se está certo. Ensinar e consolar? Uhum. Quem mais colocou aí? Eu coloquei consolo e convencimento. Uhum. Mais alguém? E eu coloquei convencer o homem do pecado, como o Julian falou, e servir uns aos outros. Muito bem. De fato, quando a gente pensa em funções do Espírito Santo, ou dupla tarefa do Espírito Santo, tem muito debate teológico acerca disso aí. Mas o mais comum é a gente encontrar 4 funções para o Espírito Santo, principalmente baseado ali na leitura de João 1, se não me engano. Né? João 1, não. Deixa eu ver, João 16, a partir do verso 1. Então, quando você vai fazendo a leitura ali, a gente consegue, por exemplo, ver 4 funções do Espírito Santo aqui, citando por cima. Olha lá, a função de nos consolar, a função de nos convencer, a função de nos direcionar e a função de nos revelar. Então, e algumas funções, né, de fato, não são só 2, tem uns que vão falar que é só consolar e convencer, tem uns que vão falar que é só convencer e direcionar, mas de fato aí essas tarefas do Espírito Santo, essas funções. Muito bem. Agora, o que é um dom do Espírito Santo? Responde aí para mim. É um talento sobrenatural. Posso responder ou outra pessoa vai responder? Posso responder? Pode responder, depois você terminar, outro vai respondendo e aí a gente vai rodando. É um talento sobrenatural, uma dádiva, uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. É um dom. É os dons. Vamos, pessoal, mais alguém aí? O que é um dom do Espírito Santo? A minha está parecida com a da Gil. É um talento, né, espiritual, de forma a ser um presente de Deus aos homens, né? Uma dádiva, como ela diz. Eu coloquei sucintamente assim. Muito bem, mais alguém quer responder essa? Ninguém? Então vamos para a próxima, então. Quantos recebem o dom do Espírito Santo? E quantos que são aptos? André, Oi. responde ela para nós. Essa é o que é o dom do Espírito Santo, por favor. Isso é muito simples. O que o pessoal respondeu, um dom do Espírito Santo é uma dádiva dada por Deus, tem inclusive nos slides que eu mandei para vocês. É uma dádiva dada por Deus, um dom que Ele nos dá para a edificação da igreja, para agir em alguma área que a igreja necessita. Certo? Isso é um dom do Espírito Santo. Muito bem. Próxima pergunta, já que ninguém quis responder essa, quase, né? 2 pessoas. Próximo. Quantos recebem o dom do Espírito? E aí, Gil, o que você respondeu nessa?
Eu respondi. Todas as pessoas conforme a vontade de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, né? Que crê e que o Espírito Santo habita nele. E quando queremos, a gente tem que pedir a Deus que ele nos concede. Muito bem, mais alguém respondeu essa? Muito bem, José. Também respondi. Pode falar. Qualquer ou todos que dispuserem de coração a fazer as ordenanças de Deus e buscá-lo com zelo. Muito bem. Muito boa resposta. Mais alguém aí? André, eu respondi isso e também acrescentei que tem alguns dons que são dados por profecia, com imposição de mãos. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, 14, ele relata isso. Muito bem. Mais alguém? Então, já baseado em 1 Timóteo, muito bem colocado, a resposta mais boa, mais bem adequada que a gente pode colocar é que quem recebe o dom, muito bem aí, o pessoal que respondeu, todos que crerem em Deus, aceitarem Deus, aceitarem o Espírito Santo, eles têm pelo menos um dom, que a gente considera o dom da fé, né? Todos eles recebem pelo menos esse dom, que é exatamente esse que está colocado aí por Paulo para Timóteo, por imposição de mãos, né? Então, todos nós temos pelo menos um dom, né? Muito interessante. Agora, lógico que existem outros dons, e eles podem ser buscados. Muito bem, próxima pergunta. Para que os dons são concedidos? Com qual razão se concede os dons? André, Conforme 1 Coríntios 14, 2, eu coloquei aqui para edificação da igreja. Muito eu, bem. eu coloquei Pode. também para a edificação da igreja e nos iluminar acerca das verdades reveladas por Deus. Muito bem. Mais Para a alguém? edificação da igreja e também para a exaltação do nome de Deus. Isso mesmo. O principal Eu ponto coloquei. é esse, a exaltação. Meu tá parecido Eu com o coloquei. do Júlio. André, eu Pode colocar. coloquei. Pode falar. Para a igreja, preparar as pessoas para servir, ser útil ao outro. E também para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Muito bem. Mais alguém quer responder essa? Para toda boa obra, a edificação da Igreja de Cristo e a glorificação de quem o concedeu, nesse caso, Deus. Muito bem. Então, de fato, quando a gente pensa em porquê, né, para que os dons são concedidos, a principal resposta é essa aí, para edificação da igreja, né, para que nós, como um corpo, possamos edificar a Cristo, edificar a igreja. Então, a resposta é essa mesmo, para que são concedidos, principalmente para a edificação da igreja. Próxima pergunta. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Quais os perigos com respeito aos dons? Existem perigos, nós trabalhamos isso na última aula. Quais são esses perigos? Quem quer me responder essa aí? Basicamente, ela faz do tio Quem vai Ben, falar? né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, aí está relacionado, se Deus te deu um dom de, sei lá, esse dom, você está fazendo com que uma igreja, uma geração daquela igreja ali, ela fique analfabeta de forma bíblica, teológica. Então, há grandes perigos nesse caso. Muito bem. Mais alguém aí vai responder essa? Pode ser visto como um poder e gerar soberba e vaidade no coração de quem o recebe. Muito bem. Mais alguém? Eu coloquei perigo é acerca dos dons, é envaidecer, desprezar o dom do irmão, ter um dom não significa espiritualidade, não usar os dons por medo, timidez ou preguiça. Muito bem. Muito bom. Então, são realmente alguns perigos, né? É não utilizar o dom, né? Agir com soberba, muito bem colocado. Próximo. Quando é que os dons são inúteis? Uma passagem interessante sobre isso. Quando é que os dons são inúteis?
quando são usados para benefício próprio e vaidade, um egocentrismo, não usado para o bem comum do próximo. Eles são inúteis. Muito bem. Né? Tem uma passagem interessante, né, que vai falar não só do dom de línguas, mas para contextualizar essa ideia dos dons, né? Só falar em línguas no culto, no público, se tiver alguém que possa traduzir, né? Que senão não tem utilidade nenhuma nesse sentido, né? Lógico, hoje em dia as igrejas falam muito em línguas, incentivam a falar em línguas, né? Sem tradução, sem qualquer coisa. Mas a ideia aqui é para pegar esse princípio, né? Se não tem nenhuma serventia, se não está edificando a igreja, né? Ele não está sendo útil. E a última pergunta, a superioridade entre os dons? Existe um dom que é superior ao outro? Me explica isso aí. 1 André, Coríntios 13 fala que sim, o amor, pois é considerado o dom supremo. Muito Mas bem, mais acredito que alguém todos aí? são para edificação. Muito bem. Quem ia falar aí, José? A última aí, que é para responder, a superioridade entre os dons? Isso. Eu respondi que não há superioridade entre os dons. Por quê? Porque os dons são diferentes, mas todos são igualmente importantes para a glorificação de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. falar, André? Pode. Eu coloquei assim, que em 1 Coríntios 12, 22, diz que até os mais fracos membros do corpo são necessários. Mas lá na frente, em 1 Coríntios 14, 5, diz que o dom da profecia é o superior ao dom de língua. Mais alguém? Superioridade. Muito bem. Mais alguém respondeu essa? Respondeu de maneira diferente? Não? Muito bem. Em relação à superioridade de um dom ou outro, é interessante tudo que vocês colocaram, né? Não vou dizer que um está mais certo ou errado que o outro. A ideia aqui é em relação a Deus. Ele vai considerar você mais ou menos importante por ter um dom ou outro dom? Não. Aos olhos de Deus, todos somos iguais, certo? Todos somos importantes, todos temos uma função que deve ser feita. Mas, de fato, existem alguns dons que Deus, ele limita, né? Às vezes até por gerações ele limita, né? Tem gerações que a gente vê que tem alguns dons que não surgem muito. Na nossa geração tem alguns dons que não surgem muito. Mas, nesse sentido, os dons, igual o Cláudio falou do amor, de fato o amor ele é superior a tudo e também pode até te ajudar a responder a última. Se não tiver amor, qualquer dom também é inútil, né? Mas nesse sentido, então, de fato, vão existir dons que têm uma superioridade nesse sentido igual a profecia, mas não que quem tem ele é mais importante ou menos importante. Todos os dons são necessários, todos os dons são importantes. Alguns geram um impacto maior e outros não, entendeu? Então, nesse sentido. Muito bem, vamos continuar então, né? Já revisamos aí. Então, algumas coisas não são corretas dizer sobre os dons, né? A primeira delas que eu gosto de dizer é, por exemplo, eu não tenho nenhum dom, não tenho dom, Deus não me deu dom, não sou digno de ter o dom, ou virar para alguém e falar, você não tem dom porque você ainda não aceitou o Espírito Santo, ou porque você está em pecado. Então tem coisas que são erradas sobre os dons. Primeiro, ninguém vai ser mais ou menos digno de receber um dom, até porque a gente sabe que ninguém é digno de receber, porque senão ele não seria dado, ele seria conquistado. Então, nesse sentido, quando ele é dado, não fala da ideia de que alguém é digno ou não para receber um dom. Basta dizer que se a pessoa ela está andando com Deus, ela tem um coração voltado para Deus. Agora, ser digno é uma coisa que a gente não pode falar em relação aos dons. A segunda é falar que se o Espírito Santo habita em você, você não tem nenhum dom. Mentira, que pelo menos o dom da fé você tem que ter, né? Pelo menos crer em Deus, crer na palavra e agir conforme essa fé, eu também um dom de Deus e ele é essencial para todos. Então, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado em dizer em relação aos dons, né? Virar para alguém e falar, meu dom é melhor que o seu, meu dom é superior ao seu, né? São algumas coisas que não são interessantes de serem ditas,
Por quê, professor? Porque não traz edificação. E tudo aquilo que não traz edificação não é interessante ser dito. Principalmente essa aqui, que é o que a gente mais vê, né? Não tenho nenhum dom. Tenho. Você tem pelo menos o dom da fé, você tem que ter. E você pode buscar outros dons. Ninguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo aí, por favor? Me dá um sinal aí se alguém está me ouvindo. Eu Cláudio está me estou. ouvindo? Júlia está me Estou ouvindo? ouvindo? Então, tá saindo, né, pessoal? Quem não está me escutando, aí às vezes fecha e abre de novo que dá certo. Então, a primeira coisa que você tem que parar de falar é que você não tem nenhum dom. Sim, você tem, pelo menos o dom da fé. Né? Só de estar fazendo um curso de teologia, a gente vê que você é uma pessoa de fé, de perseverança. Muito bem. Ó, algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, vocês estão vendo o meu computador? Então, né? Meu slide? Então, isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, reconheça que Deus te dá pelo menos um dom, que foi exatamente que, não sei quem citou aí, mas lá em 2 Timóteo 1,6, onde ele fala ali pela imposição de mãos. Então, um dom que a gente tem, que quando alguém ora por nós, quando nós aceitamos a Jesus, né, geralmente quando a gente aceita Jesus, alguém já ora pela nossa vida ali, impõe as mãos. Esse dom que a gente tem, todos têm, né? Senão não pode dizer que é cristão, é o dom da fé, né? Se você tem fé, você já tem pelo menos um dom. E, meu amigo, ter fé é um dom. Pensa, crer num Deus invisível, crer que ele pode fazer coisas sobrenaturais, né? Crer na salvação, crer no céu sem ver isso é um dom, né? Porque pela nossa racionalidade humana, às vezes seria muito mais difícil, né? Então o Espírito Santo nos dá o dom da fé. E isso é interessante. O dom da fé nos ajuda a passar por momentos como esse, por exemplo, de pandemia, de incertezas, né? A gente tem que ter fé e crer, né? Agora a gente tem que tomar cuidado quando a gente deposita muito a nossa fé em pessoas, que a nossa fé tem que ter depositado em Deus, que Ele é o único que pode nos livrar de qualquer problema e é o único que pode salvar a nossa vida, a nossa nação, a nossa cidade. Né? Então, vale essa reflexão aí. A fé é um dom que foi dado por nós e nós temos que exercer esse dom, principalmente a fé em Deus, não em homens. Segundo, orar com discernimento. A gente tem que ter essa consciência, né? Ao orar, pedir para Deus nos dar discernimento dos dons. O que Deus está nos concedendo de dons? Às vezes Deus te deu os dons e você não está ouvindo. Então, quem não está escutando a minha gravação aí, recomendo sair e entrar de novo. Eu acho que é a única solução que nós vamos ter aí para conseguir fazer funcionar. Vê aí se vocês conseguem ir falar para elas. Eu acho que é isso. Sair e entrar novamente funciona. Não, aqui não tem nenhuma solicitação. Voltando para o slide aqui, então você tem que ter discernimento. Às vezes o Espírito Santo já te deu dons, mas você nem sabe ou você não está tendo a capacidade de usá-los da maneira correta. Então é por isso que a gente tem que orar e ter discernimento de Deus. Deus, que hora que eu vou usar o meu dom? Qual que é o momento certo de eu usar os dons que o Senhor me deu? Me dê discernimento de quais dons o Senhor está me dando, qual o caminho que eu tenho que seguir. Então, orar com discernimento, pedindo a Deus que Ele mostre aí o momento certo de usar o dom e quais dons Ele está nos concedendo. Terceiro ponto que a gente precisa ter em mente é ter clareza o que a Bíblia diz em relação aos dons. Tem muita gente que inventa as coisas aí, né, cria teologias em cima dos dons, ou exclui alguns dons, dizem que esses dons eram só da época, enfim. A gente tem que ter clareza com o que a Bíblia diz em relação aos dons, para não houver fake news, né, no meio gospel, que já está comum no meio político, né, ainda até no meio político gospel também, né. Esses dias eu estava vendo lá os irmãos postando lá, o povo está enterrando gente com pedra lá no Amazonas, caixão com pedra, para aumentar o número de Covid. E o vídeo era lá de 2017, né? Então até
no meio gospel tem muita gente que costuma disseminar fake news. E se a pessoa dissemina fake news em relação a política, governo, saúde, hora ou outra, ou provavelmente ela já dissemina fake news em relação à Bíblia, até mesmo por ignorância, né? Então, quando a gente fala dos dons, a gente tem que ter clareza o que a Bíblia diz, para não ficar até mesmo com a ideia de soberba, ou achar que é melhor que o outro, ou achar que é pior, porque não tem aqueles mesmos dons. Então, é preciso ter clareza ao que a Bíblia diz, tem que estar na sua mente. Quarto ponto que tem que estar na sua mente é o entendimento que você é capaz através do Espírito Santo. Às vezes você pode se sentir incapaz, às vezes você pode achar que você não tem habilidade de orar para uma pessoa ela ser curada, ou de profetizar na vida de uma pessoa, enfim. Às vezes você tem medo, né? Mas quando a gente fala de Deus, dos dons, o Espírito Santo ele nos dá capacidade. Então, se Deus te deu um dom, o Espírito Santo te deu um dom, ele vai te dar também a capacidade, ele vai te capacitar para usar aquele dom, certo? Seja de profecia, seja de línguas, qualquer dom que seja, se ele te deu esse dom, ele vai te capacitar para você poder usar esse dom nos momentos necessários. E o quinto ponto que você precisa ter na sua mente é trabalhar com o dom recebido. Não adianta você ficar querendo tal dom. Se você quer um dom, você pode orar para Deus, pedir isso. Ele vê que é necessário, ele pode te dar esse dom. Mas você precisa, desde já, começar a trabalhar com o que você tem. Então, se você já tem alguns dons, você precisa começar a trabalhar com eles. Ah, André, eu acho que o único dom que eu tenho é o da fé. Então, comece a trabalhar com ele. Comece a exercer sua fé na prática, né? No seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Comece a trabalhar aquilo que Deus já te deu, porque aí ele vai poder te dar coisas novas. É igual quando você pensa, por exemplo, numa empresa. Alguém sobe numa empresa, sobe de cargo, quando ela faz aquilo que já é dado para ela. Se ela não faz nem o que foi dado para ela fazer, ela não vai crescer. E no reino de Deus também é assim. Se Deus te deu um dom e você não trabalha com esse dom, porque você queria outro dom, ou porque você acha que esse dom é fraco, Deus não vai te dar outros dons. Então, às vezes, você está estagnado no primeiro dom ainda, que é o dom da fé, né? Às vezes você não está exercendo a fé da maneira correta, porque às vezes as circunstâncias vêm, elas nos batem, elas nos impõem limites, elas fazem parecer que não tem solução, e é nesse momento onde você tem que começar a exercer com força o seu dom da fé, porque aí você vai começar a se tornar cada vez mais apto para receber os outros dons, certo? Então isso é muito importante você ter em mente. Vamos para o próximo slide aqui. Para descobrir qual dom que eu tenho, o que é necessário? O que eu tenho que fazer para descobrir os dons que eu tenho? Então vamos lá. Primeiro, para me descobrir o meu dom, ou para me descobrir o que é necessário para eu ter um dom, a primeira coisa que eu te falo é: você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Orar para que ele o revele. Jeremias 33:3. Espera aí, só um minutinho. Coloquei para vocês o versículo. Olha aí, ó, Jeremias 33:3, está aí no chat. Diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. O que você está querendo dizer para nós? Que se você ainda não sabe o seu dom, se você não sabe o que você precisa para ter o dom,
Primeiro que você tem que ter comunhão com o Espírito Santo e orar para que Deus e o Espírito Santo te revele qual o dom ele te deu e qual a maneira correta, o momento certo de usar esse dom. Então, se você pedir para Deus, ele vai te revelar o dom que ele está te dando, ele vai te revelar o momento que você precisa usar esse dom, ele vai te dar capacitação para isso. Então, quer ter dom, meu amigo, quer usar dom do Espírito Santo, começa a ter mais comunhão com o Espírito Santo. E segundo, pedir e procurar. Aí, ó, 1 Coríntios 12, 31, deixa eu colar no chat para você também. 1 Coríntios 12, só achando aqui, 1 Coríntios 12, 31. Já vai pro chat aí, ó. Olha, esse versículo é muito interessante. Olha o que ele está dizendo para nós aí, ó. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Opa, uai. Então, se eu pedir um dom para Deus, ele vai me dar? Se é só porque você quer, só para sua própria vaidade, não, ele não vai te dar. Mas se você quer, porque você vê às vezes a necessidade da geração de uma pessoa com esse dom, porque você vê a necessidade na sua igreja desse dom ser usado, ser colocado em prática, se você pedir, Deus vai te dar. 1 Coríntios 12, 31 é muito forte em relação a isso. Olha aí, vamos ler de novo. André, Oi. Posso ter uma consideração? Pode. Eu vi um vídeo de um pastor, ele é pastor nos ribeirinhos, lá pro lado do Amazonas, Pará, e algumas regiões lá amazônicas, né? Algumas cidades. E ele fala assim que Deus tinha dado para ele o dom de profetizar. E ele profetizava e falava e orava. Só que um dom que ele não tinha, assim, que ele não é que ele não tinha, às vezes até tinha e não exercia. Ele diz que ele orava para a pessoa curar, mas ele nunca via a resposta da pessoa curada. Um dia ele pediu a Deus, porque lá no Ribeirinho, nos Amazonas, os médicos não vai. Lá morre muita gente mesmo, que os médicos não vai lá. Os médicos têm medo de andar de barco, de andar no meio da mata, no meio das trilhas, né? E ele fala que ele pediu a Deus o dom de curar. E a primeira vez que Deus usou ele numa aldeia indígena, dentro da floresta. Tremendo isso, buscar com zelo. Esse aí que você acabou de ler. Exatamente. Então, isso é um exemplo prático, né? Procura com zelo os melhores dons, aqueles, não é os melhores, porque você acha que um é melhor com o outro, no sentido dos melhores para utilização. Quais são os melhores dons para utilização na sua igreja, no meio que você está? No caso dele, o melhor dom que ele poderia ter ali era o dom da cura, porque se ele tivesse o dom da cura, ele poderia ali exercer uma coisa que os homens não faziam por medo ou por não ter acesso ao local. Então, nesse sentido, ele pediu a Deus, Deus, eu preciso desse dom, não para mim, não para minha vaidade, não para eu aparecer na televisão e todo mundo ver que eu tenho dons de cura e as pessoas fazerem peregrinação para serem curadas por mim. Não, eu quero ter o dom de cura para ajudar essas pessoas e essas famílias que estão aqui nessas regiões isoladas e que também precisam de uma cura. E aí, meu amigo, o melhor médico é o Espírito Santo, o melhor médico é Deus. Então, se a gente pedir e a gente procurar com diligência, com oração, ele vai nos conceder com zelo. Isso é muito interessante, muito bom esse exemplo aí, uma contextualização excelente disso aqui que nós estamos abordando. Próximo. Quem tem dons espirituais? Perguntinha que a gente fez. Olha lá, ó. 1 Pedro 4,10 vai te dar um exemplo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui na aula. Agora, faltando 10 minutos, que legal. Muito bem. Então, o que está dizendo aqui? A gente vem sempre redobrando essa ideia. Exerça o dom para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, quem tem dom?
quem serve, quem quer servir o próximo, quem quer servir os irmãos, quem quer servir a igreja, vai receber dons. E Efésios 4:7, olha lá, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, quem tem dom, todos nós temos dom. Às vezes tem só o dom da fé, só a graça de Deus na nossa vida, né? Mas é lógico que se você quer servir os outros, se você quer ser útil, se você quer crescer, Deus vai te conceder outros dons, o Espírito Santo vai te conceder outros dons. O que você precisa é ter um coração voltado a servir, né? E pedir a Deus. Agora, se você já tem o dom, aí é tudo aquilo que a gente já falou, né? Ter diligência, usar com a cautela, usar no contexto certo, usar para a glorificação da igreja. Muito bem. Para ter dons não é necessário. Então, o que eu não preciso para ter dom? Ou o que não é pré-requisito para ter dom? Primeiro, ter graduação. Não é necessário você ter ensino superior para ter um dom. E aqui eu não estou falando de direito, estou falando de teologia mesmo. Não é necessário você ser um teólogo formado, para ter um dom. Tem irmãos que são analfabetos e têm dom. Né? Tem irmãos que às vezes nem leram a Bíblia inteira ainda e têm dons. O dom não tem nada a ver com graduação, com estudo, com aprofundamento em estudo, certo? O dom ele é por outro motivo e concedido por outras razões. Então, ter uma graduação não vai te ajudar a ter mais ou menos dons. Vai te ajudar, no caso da teologia, a discernir os dons e a saber ensinar as pessoas sobre os dons. Mas não é um pré-requisito para ter dons. Segundo, coisa que não é um pré-requisito, mostrar experiências pessoais. Não é necessário que você mostre aí que você é uma pessoa de Deus, que a comunidade te veja como uma pessoa aí ilibada, ou mesmo que você tenha histórias para contar em relação à operação do Espírito Santo. Isso também não é pré-requisito, experiência. Dom pode ser concedido, às vezes, por um irmão que mal entrou na igreja ainda, que foi na igreja pela primeira vez. O Espírito Santo ele concede dom conforme a necessidade e a maneira que ele enxerga. Então, não tem que ter experiência pessoal, não é um pré-requisito para ter dons espirituais. Terceiro, ser espiritual demasiadamente. A pessoa só vai ter dom se for aquela pessoa, igual o Cláudio gosta de falar lá, né? Que até a janela o Espírito Santo mostrou para ele qual que ele tinha que comprar. Né? A ideia não é que você tem que ser demasiadamente espiritual para ter um dom, né? Aquela pessoa que tudo, né, já chega falando para você, aleluia, glória a Deus, né? Não é assim, né? Não, você precisa ser espiritual demasiadamente, você precisa ser espiritual, você precisa crer no Espírito Santo, você precisa crer que ele habita em você, isso é óbvio, mas não é necessário aquela demasiada espiritualidade que algumas pessoas às vezes têm para se mostrar, inclusive, né? Não é um pré-requisito também para ter dom. Não é pré-requisito ser culto, né? Saber as normas cultas do português, saber falar em público, né? Não é necessário, né? Às vezes é uma pessoa simples, uma pessoa que nem educação teve, né? Mas que tem um coração ali que busca a Deus e que está aberta a ser usada pelo Espírito Santo, ela pode ter um dom. Então, não é necessário ser culto. Também não é necessário ser inteligente e ter sabedoria. Às vezes quem é muito inteligente, muito sábio, às vezes até peca nessas questões de dom, né? Porque quer resolver tudo pela racionalidade, né? Não que quem é inteligente e sábio não tem dom. Lógico que quem é inteligente e sábio tem dons do Espírito Santo. Mas isso está de longe, não é um pré-requisito, né? Na verdade, como eu já falei, às vezes essas pessoas tendem a ser muito racionais e não deixam espaço para o Espírito Santo agir. Então, com certeza, não é necessário ter uma inteligência ou uma sabedoria prévia para que você receba um dom do Espírito Santo. O que também não é necessário, professor? A sua cor, não importa se é branco, preto, amarelo, azul, cor-de-rosa, laranja, igual o Trump, não importa a sua cor, o dom não faz acepção por cor, não faz acepção por raça, não faz acepção por sexo, né? Homens e mulheres têm dons, tá? Não é uma coisa exclusiva dos homens. Os dons também operam na vida das mulheres. O Espírito Santo também usa as mulheres. Não tem a ver com idade, tá? Pode ter adolescente com dom espiritual, pode ter adulto que não tem, pode ter velho que tem dom espiritual. E também nacionalidade não é um pré-requisito.
Ah, eu tenho que ser brasileiro, só brasileiro tem dom espiritual. Não, só os americanos, só os judeus. Pelo contrário, tá? Não existe nacionalidade, não existe pré-requisitos desses aqui para que você tenha um dom, certo? Isso aí tem que ter firme na sua cabeça. O que é necessário, então, daí? Isso aí não é necessário. O que é necessário? Ter fé, né? Que já é um dom, né? Crer no Espírito Santo, crer em Deus e estar disposto e aberto a fazer a obra para a edificação da igreja e do corpo de Cristo, servindo uns aos outros, certo? Isso é um pré-requisito. Qualquer outro desses aqui não é pré-requisito. Pode ser pré-requisito para você ser pastor amanhã depois, ser um professor, alguma coisa, né? Apesar de ser espiritual demasiado, também não entra nisso aqui não, né? Então, não são pré-requisitos. Aqui não é pré-requisito para nada, tá? Esses 6 pontos aqui. O Espírito Santo usa quem ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Para a gente finalizando aqui, então, faltam 5 minutos, vamos terminar aqui. Qual que é, então, a finalidade dos dons? Vocês já falaram alguns, vamos citar mais uns aqui. Para que se dá dons? Para que as pessoas recebem dons espirituais? Primeiro, a gente já cansou de falar, mas tem que ficar bem firme na sua cabeça, é que um dom ele existe para a edificação da igreja, para que o corpo de Cristo possa ser edificado, para que a igreja possa ser edificada, Deus concede os dons. Então, para que a igreja esteja ali saudável, edificada na rocha que é Cristo Jesus, os dons eles trabalham para que isso aconteça, certo? Para que essa edificação possa ser cada vez mais sólida. Segundo ponto, para a glória de Deus, né? Os dons são dados para glorificar a Deus e para mostrar também o seu poder. Não para mostrar que você tem poder, mas para mostrar que o Deus que habita em você tem poder. Então, quando a gente tem um dom, é uma prova, uma pessoa manifestando um dom espiritual em alguma área que seja, é uma prova da grandeza de Deus. Aquilo é uma glorificação de Deus, porque Ele é poderoso a ponto de, mesmo nós não merecermos, Ele nos glorificar, Ele nos dá, na verdade, a oportunidade de termos um dom. E isso glorifica a Deus. Certo? Deu uma travadinha aqui no meu áudio. Esperar um pouquinho. Terceiro ponto, olha lá. Ó. Unir o corpo de Cristo, manifestação do chamado de Deus para cada um de nós. Então, mais uma das finalidades dos dons do Espírito Santo aí da nossa vida é para que o corpo de Cristo seja unido, né? Para que ali o chamado de Deus possa se cumprir em cada um de nós. Então, quando a igreja tem pessoas com dons, e cada um com o seu dom específico, isso traz, de certa forma, uma união para a igreja. As pessoas se unem, as pessoas se sentem mais fortalecidas com isso. Então, traz uma união. Quando você tem fortalecimento, se tem união. E se uma das coisas que um dom espiritual faz é nos dar força, é nos mostrar que Deus está naquele lugar. E quando a gente tem essa visão, a gente vê o Espírito Santo agindo ali através do dom na vida de um irmão, e isso traz unificação no corpo de Cristo. E por último, aí, ó, quarto ponto, habilita o cristão para fazer a vontade de Deus, integrar-se ao corpo de Cristo e servi-lo, glorificar a Cristo, certo? Então, ele habilita o cristão, primeiro, para fazer a vontade de Deus, para cumprir os desígnios de Deus aqui na terra. Segundo, para integrar-se ao corpo de Cristo, né? O cristão ele se sente principalmente cada vez mais parte do corpo de Cristo quando o Espírito Santo age na vida dele, e também nos habilita a servir, né? Porque uma forma de servir a Deus, servir a igreja, é através dos dons. E por último, glorifica a Deus, é uma forma de adorar a Deus, é colocar em prática aquilo que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, certo? Então, a gente usa esse exercício aqui na próxima aula, da mesma maneira, para a gente já ir fazendo uma revisão, né? Sempre retomando aí nossas aulas, certo? Alguma dúvida? Tranquilo, então? Vai dando a nossa hora. Professorzão. Aqui. Senhor. Professorzão. Fala, mano. Fala, Tá mano. escutando? Tô. Deixa eu te falar.
Eu cheguei um pouquinho atrasado na aula, mas terça-feira que vem vai ter prova sua de pneumatologia. Você vai disponibilizar uma revisãozinha pra gente isso dessa semana? Não, as aulas estão gravadas, ué. Se vocês ficou com dúvida de alguma coisa, vocês podem rever as aulas aí, os slides. Também vocês vão fazer a prova em casa, não, né? beleza, Então vocês vão ter acesso a esse material aí para poder fazer a prova, né? Então, basicamente, aquelas aulas que você gravou e mandou lá no AVA lá é o que estará sujeito a cair terça-feira que vem. Vocês estão muito preocupados com essa prova, gente. Vocês vão fazer prova em casa. Né? Fica tranquilo. Isso. Certo? E, Demorou, por favor, então. Maria coloquem Tereza falou que respostas não pessoais. era de consulta, né? O que é, Cláudio? Maria Tereza falou que não era de consulta. Não é de consulta. Você está na sua casa, vai pedir para você ligar a webcam, tá vendo? Né? Então... ela falou que vai não adianta. confiscar o celular de todo mundo, que não é para usar celular. Ela vai hackear, só se for, né? Mas a gente pode usar o AVA e as aulas gravadas que estão lá. Então, gente, assim, o que eu espero de vocês é, você não sabe uma coisa, dê uma resposta concreta, tá? Né? Não fiquem com medo aí, não. Então pegar a prova e errar tudo, né? Não faz isso não, né? Vocês têm plena capacidade aí, né? E principalmente nesse momento de quarentena, vai valer mais o seu esforço em responder certo do que qualquer coisa. Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu já dava integral para todo mundo. Então, facilita